Olá, estamos começando mais uma aula da nossa EBD da classe de adolescentes. E hoje nós vamos responder as seguintes perguntas. Deus castiga as pessoas por meio de desastres? Deus permite o sofrimento? Não se esqueça de, após assistir a aula, responder lá no grupo as duas perguntas finais, tá certo? E em consideração a vocês, se você estiver passando por algum período de dificuldade, de tristeza nessa pandemia, eu sugiro que você pule a introdução que contém apenas imagens e vá para a parte que tem o meu rosto, tá certo? Um beijo em todos. Nós temos vivido tempos absolutamente difíceis. Vários desastres têm nos acometido e nos perguntamos sempre o que está acontecendo. Posso citar, por exemplo, o terremoto no Haiti, que em 2010 deixou 300 mil mortos. Ou o tsunami no Sudeste Asiático, que em 2014, um dia após Natal, matou 230 mil pessoas. A guerra também tem deixado rastros por onde passa. Na Síria, desde 2011, mais de 380 mil pessoas têm morrido. O calor também, que é muito menosprezado, já matou mais de 30 mil pessoas, especialmente idosos, nos últimos 20 anos na Europa. A fome, então, atinge mais de 820 milhões de pessoas e se considera que uma pessoa morre a cada 4 segundos no mundo. Isso tudo parece distante, mas aqui perto nós também temos desastres. No Maranhão, as enchentes deixam mais de 850 famílias desabrigadas todos os anos e dezenas de mortos. Atualmente nós temos vivido uma pandemia da Covid-19 que já dizimou mais de 276 mil pessoas e deixou 4 milhões de infectados. E a pergunta que a humanidade se faz é: onde está Deus em meio a tudo isso? Afinal, Deus castiga as pessoas por meio de desastres? Bom, diante de todos esses desastres que nós falamos, a primeira pergunta que pode surgir é: Deus pune as pessoas por meio de desastres ou de doenças? Na Bíblia, nós vemos que na história de Israel, Deus puniu o povo algumas vezes devido ao pecado. Eu vou citar alguns exemplos. Em Êxodo, capítulo 32, versículo 35, a Bíblia mostra que Deus puniu Israel com uma praga após eles terem pedido para que Arão fizesse um bezerro de ouro. E o Senhor feriu o povo com uma praga porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Temos também outros exemplos. Em Números 11:33, quando o povo pecou contra Deus, murmurou e pediu por codornizes. Deus mandou, mas logo em seguida mandou uma praga. A Bíblia fala: enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Também podemos citar outra situação, quando o povo adulterou com mulheres midianitas. Então Deus enviou uma praga para matar as pessoas. A Bíblia fala em Números 25, versículos de 8 a 9. Então cessou a praga contra os israelitas, mas os que morreram por causa da praga foram 24 mil. Em algumas situações, devido ao pecado do povo, Deus também mandou guerras. Em todo o livro de Juízes, podemos perceber que Deus entregou o povo de Israel para ser escravo de outro povo devido ao pecado deles. Como exemplo, vou citar o capítulo 3, versículos de 7 a 8, que diz: os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Aserá. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Ainda no livro de Juízes, posso citar o capítulo 6, que diz, no versículo 1, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Mais adiante, no versículo 6, continua: por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Mais adiante, no livro de Jeremias, vemos o motivo pelo qual o povo de Israel foi subjugado pelos babilônios. Em Jeremias capítulo 5, versículo 19 diz: e quando perguntarem por que o Senhor, o nosso Deus, fez isso conosco, você lhes dirá:
Assim como vocês me abandonaram e serviram deuses estrangeiros em sua própria terra, também agora vocês servirão estrangeiros numa terra que não é de vocês. Como nós vimos, Deus puniu o povo de Israel pelo seu pecado, enviando pragas e guerras. E isso nos leva à nossa próxima pergunta. Por acaso, toda desgraça humana vem por uma punição de Deus? A resposta a isso é não. Podemos ver na vida de Jó, por exemplo, que apesar de ele ser um homem justo, ele sofreu grandes coisas na vida dele. A Bíblia fala em Jó, capítulo 1, versículo 8, o seguinte: Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Apesar de o próprio Deus dizer que Jó era um homem justo, Deus permitiu que Jó perdesse filhos, bens e inclusive sofresse de doenças terríveis. A Bíblia fala inclusive no capítulo 2 do livro de Jó o seguinte: Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Podemos citar também o profeta Ezequiel, que mesmo não tendo cometido um pecado, perdeu sua esposa por causa do pecado de Israel para que a morte dela servisse de sinal para o povo. Jesus também fala em Mateus 5,45 que ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Ou seja, Deus traz tanto alívio quanto as aflições para todas as pessoas da terra, independentemente de elas serem justas ou injustas. Podemos lembrar também que em João 16,33, Cristo lembra aos seus discípulos que neste mundo nós teríamos aflições. Ou seja, se os próprios discípulos de Cristo, que são justificados por Deus, sofrem, só podemos entender que nem todo sofrimento vem a partir de uma punição de Deus. Na verdade, temos que enxergar isso a partir de outro ponto de vista. Não é Deus o responsável pelos nossos sofrimentos, mas somos nós mesmos os responsáveis por tudo aquilo que nós passamos. Em Gênesis 3,17, a partir do pecado do homem, a Bíblia fala que maldita é a terra por sua causa. Ou seja, a terra sofre a partir de nós. A partir do nosso pecado, a terra começou a sofrer. Além disso, em Romanos 8, a Bíblia fala o seguinte: Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Podemos entender, a partir desses dois versículos, de Gênesis e de Romanos, que o homem tem sido o grande responsável por todo o sofrimento que vem passando e por todo o sofrimento da natureza. Foi uma escolha do homem se afastar de Deus e com isso atrair para si toda sorte de desgraças. Quero deixar aqui bem claro que quando uma pessoa sofre, não significa que ela é a responsável de seus sofrimentos e também não significa que ela é pecadora, mas significa que a natureza humana como um todo, todos os homens, todo o planeta, compartilham a responsabilidade pelo pecado, pelo afastamento de Deus e pelos terríveis desastres naturais que nós temos vivido. Se Deus tem o controle de tudo, por que Ele permite o sofrimento? Por que Ele simplesmente não acaba com isso? Bem, essa é uma pergunta difícil de se responder e não posso afirmar que tem uma resposta definitiva. Várias pessoas na Bíblia também se fizeram essa pergunta. Um deles foi o profeta Abacuque. Em seu livro, no capítulo 1, Abacuque fala o seguinte: Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu me ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, há luta e conflito por todo lado. E ele continua nos versículos seguintes: Senhor, teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então por que toleras os perversos? Porque ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles. Nesses versículos, Abacuque quer dizer o seguinte: Meu Deus, por que tu permites que nós soframos nas mãos de pessoas que não creem em ti e que só querem fazer o mal? Por que tu não acabas logo com o nosso sofrimento?
Jó, em seu livro, também se fez várias perguntas desse tipo. E também há salmos que falam sobre isso. Um exemplo disso é o Salmo 13 de Davi, no qual ele fala o seguinte: Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Bem, a resposta que Abacuque obteve foi a seguinte: No fim dos tempos, todos os ímpios receberão a sua punição devida, e Deus possui um dia determinado para acabar com esse sofrimento de toda a humanidade. Davi, por sua vez, se contentou na salvação de Deus. Davi confiou no amor de Deus para saber que Deus não iria desampará-lo, ainda que ele tivesse essa pergunta sem uma resposta definitiva. A minha resposta pessoal de que por que Deus permite tanto sofrimento é a de que, se tudo fosse perfeito, nós nos sentiríamos autossuficientes, não gostaríamos de depender de Deus para nada. Quando vem os sofrimentos, nós reconhecemos nossa limitação diante de Deus e aprendemos a glorificá-lo. No livro de João, quando os discípulos perguntam a Jesus por que um homem havia nascido cego, por que ele sofria com essa cegueira, se era por conta do pecado dos pais ou dele mesmo, Jesus responde em João 9, assim: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Ou seja, no meu entendimento, Deus permitiu que aquele homem sofresse de cegueira, porque Deus queria ser glorificado na vida daquele homem por meio daquele sofrimento específico. Além disso, através dos sofrimentos, Deus quer que nós cheguemos ao arrependimento e que nós o busquemos acima de tudo. Por exemplo, em Apocalipse 9, após os flagelos, que servem de sinal para que a humanidade se arrependa, muitos não se arrependeram, não se chegaram a Deus, não reconheceram sua limitação diante de Deus. E a Bíblia fala o seguinte: O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos, eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Por acaso Deus não vê o nosso sofrimento? Ele não se compadece de nós? Com certeza, Deus tem piedade e compaixão de nós. Ele não se alegra pelo nosso sofrimento. A Bíblia fala em Isaías 53 que Jesus era um homem experimentado de dores. Jesus conhece os nossos sofrimentos, Jesus passou por tudo aquilo que nós passamos e Ele sabe aquilo que nós sofremos. Em Hebreus 2,18, a Bíblia fala: Porque tendo em vista que Ele mesmo, ou seja, Jesus, sofreu quando tentado, Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Mais adiante, em Hebreus 4, versículo 15, fala: Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Com certeza esses dois versículos de Hebreus falam sobre a tentação de Jesus e que ele entende a nossa tentação diante do pecado, mas nós também podemos aplicar isso aos nossos sofrimentos, significando que Jesus também passou por todo tipo de sofrimento e que por isso mesmo ele entende a nossa dor, ele entende a nossa luta. E o que Deus faz diante disso? Ele permanece inerte? Pensar que Deus se mantém inerte e não faz nada seria admitir que Deus é um Deus distante, e isso não corresponde à realidade. Na verdade, Deus se entregou a nós, se entregou à morte de cruz para eliminar os nossos sofrimentos. Certamente os nossos sofrimentos aqui nesta terra caída permanecem, mas a partir da cruz, Deus nos reconciliou para que com Ele pudéssemos viver novamente, para que nós pudéssemos ter a eternidade ao lado dele, sem dor e sem sofrimento algum. Deus, ele é a própria expressão do amor, e ele não fica parado diante dos nossos sofrimentos, das nossas angústias. Como disse Antônio Carlos Costa, em todas as religiões, o homem é visto levando uma oferta para uma divindade, mas no cristianismo, Deus é o próprio ofertante. Deus mesmo se entregou por nós. Isso é se manter inerte? Isso é se manter alheio ao nosso sofrimento? Com certeza não.
E como eu já falei, Deus tem um plano de salvação, de redenção para nós, de eliminar todos os nossos sofrimentos. Em Apocalipse 21, a Bíblia fala: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já se passou. A Bíblia também fala em Romanos 8,18 que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados à glória que em nós será revelada. Com isso, eu quero dizer que, embora nós soframos agora, embora nós vivamos em uma terra decaída, onde a dor é o que nos rege, Deus tem algo maior e muito melhor para nós que está nos aguardando. Para você que perdeu alguém nesse tempo de pandemia, ou que porventura venha a perder alguém, eu quero que você não perca sua esperança em Deus. Deus não é culpado pelos nossos sofrimentos. E Ele não está alheio aos seus sofrimentos, à sua dor, mas Ele quer trazer alívio a você. Busque a Deus e entregue os seus medos, as suas dores, os seus sofrimentos, as suas tristezas nas mãos dele. E a minha oração é para que você possa falar como salmista: Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Agora que você já assistiu a aula, eu quero saber como tem sido esse período de pandemia para você. Lembre-se também daquilo que Deus tem feito e conte para nós uma coisa boa que Deus fez na sua vida. Até a próxima aula!